E aí, nos biomas brasileiros, aí eu tenho principalmente, eu já falei vários, eu já falei um monte deles aí, mas continuando, continuando, eu tenho a floresta amazônica, né, que está nos estados aí do Acre, do Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá, Roraima, e eles estão também em partes aí né, não estão, pegam apenas o Brasil, pegam algumas regiões aí de limite entre outros países, mas principalmente aqui. A gente tem árvores de grande porte, né, castanha do Pará, seringueira, né, que são muito extraídas, né, também esse é um problema, né, da Amazônia. A Amazônia é uma das regiões mais biodiversas do mundo, né, cerca de 33%, né, mais ou menos um terço aí de toda a biodiversidade. O que é biodiversidade? Bio é vida, diversidade de vida. Então, de todas as espécies diferentes aí que existem no mundo inteiro, um terço está dentro da Amazônia. Então, a Amazônia é extremamente rica em biodiversidade. Eu tenho indivíduos muito diferentes entre si lá. Eu tenho muitas espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente. Eu tenho várias comunidades, né? Tenho várias populações e muitas comunidades ali de seres vivos vivendo naquele mesmo ambiente. Eu tenho a floresta pluvial costeira, que é conhecido também como domínio de araucárias, que eu tenho aí principalmente na região do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, onde eu tenho folhas largas, perenes, né, que são as árvores, e tem uma diversidade aí de bromélias e orquídeas. O cerrado, ele tem uma grande... Eu quero que vocês olhem no mapa, né, porque eu não consigo fazer as duas coisas, mas eu quero que vocês olhem no mapa as divisões dos locais onde ficam esses biomas: Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, enfim. E para vocês entenderem essa divisão aí também geograficamente, que é importante, apesar de não ser aula de geografia, é fundamental também a gente entender isso em biologia. O cerrado aí é o nosso bioma aí, que é a nossa savana, já falei para vocês. Eu tenho pequenas árvores, são as mesmas características da savana, né? Pequenas árvores espaçadas, troncos retorcidos, né, de modo geral. No cerrado é muito comum ter queimadas naturais por conta do clima ser seco, e com isso é comum ter queimadas, mas a gente também tem um problema de queimada causado pelo ser humano. Então também tenho, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, queimadas ocasionadas pelo ser humano. Então não é só queimada natural, né? Se fosse, não tinha um problema. O problema é que tem queimadas que não são naturais, que acontecem no nosso bioma aqui no Brasil. As pampas, né, estão lá, é o que a gente chama de pradaria, né, no resto do mundo. Tá lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho pequenos arbustos e bosques. Está ficando repetitivo porque, na verdade, eu estou falando as características dos mundiais e depois dos brasileiros, né, que alguns mudam o nome, que é o caso de pampa e do cerrado, que é a savana. E a caatinga. Eu quero falar da caatinga mais porque a caatinga, ela é o nosso bioma único e exclusivo do Brasil, né? Só tem caatinga, só existe no Brasil. Ela não é um deserto, apesar de ter algumas características, né? Como, por exemplo, a baixa pluviosidade, mas ela não é um deserto. Ela é um bioma exclusivamente brasileiro. Ela ocupa 10% do nosso território. Ela tá... A gente tá escorregando toda hora. Ela tá... principalmente aí, né, na região nordeste. Então eu tenho Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e ela é semi-árida, então ela é semi-seca. Eu tenho chuva, mas não tenho com tanta frequência. Tenho períodos de seca, né, de mais escassez de chuva, e períodos onde eu tenho menos escassez, mas boa parte do ano eu tenho mais clima seco, com pouca umidade. E eu vou ter aí os vegetais como as cactáceas, né, que são os cactos, os mandacarus, de modo geral, né, e arbustos e árvores pequenas. Na apostila de vocês tem imagens sobre tudo isso, então eu peço para que vocês acompanhem, né, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, vocês acompanhem. Estou falando de novo isso, porque é para vocês estarem com a apostila dando uma olhada junto com o que eu estou falando, tá bom? A gente tem também alguns ecossistemas que são chamados de ecossistemas de transição. Então eu tenho a floresta de cocais, o manguezal, o Pantanal Mato-Grossense, né? A floresta de cocais, ela fica entre o Maranhão e o Piauí, e ela tem o babuçu. A importância dela, ela tem uma grande importância econômica,
que é ter o babuçu como espécie vegetal típica, que só tem naquela região, que ela tem uma grande importância econômica. Os manguezais, eles são... O que é um mangue, né? Não sei se vocês sabem, mas o mangue é um espaço de transição entre os rios e os mares. Né? Os rios têm água doce, né? E os mares têm água salgada. Né? Na verdade, os mares têm uma maior concentração de sais e os rios e lagos menor concentração. Então, entre um local e outro, um ecossistema e outro, eu tenho a transição, que são os mangues. Né? Uma água de salmoura, né? Não é nem tão concentrada de sais quanto no oceano, nem com baixo teor de sal como é nos rios. Né? E aí ele vai ter uma vegetação típica, vai ter animais típicos, né? Caranguejos, por exemplo, vivem bastante nos manguezais. E fica principalmente na região litorânea por motivos óbvios, né? Na região litoral, na região onde eu tenho mares, praia, né? Bom, e aí, o que só para reforçar aqui, né? Só para concluir, na verdade, isso que a gente está falando, né? E a gente vai falar mais vezes, isso aqui foi só uma aula mais geralzona, são biomas, que tem, como eu falei no início, vocês devem lembrar, são locais que têm vegetação parecida, clima muito parecido, e são biomas, pensa nos biomas como de grande escala, são grandes, abrigam grandes áreas. Por sua vez, os ecossistemas, eles são de áreas menores, né? Ou seja, eu posso ter dentro de um bioma vários ecossistemas. Porque, na realidade, o que é um ecossistema? Um ecossistema é um local onde eu tenho fatores abióticos e bióticos possibilitando a existência de vida.